Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero falar sobre a preocupação que a gente que crê em Deus, crê na palavra de Deus, no projeto de Deus, tem nesse tempo moderno, né? As pessoas hoje têm toda a facilidade para conhecer o projeto de Deus e conhecer a Deus, mas não compreenderam que estão vivendo no meio de uma sociedade governada pelo homem e governada por demônios consecutivamente, né? Nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 4, a conversa de Jesus com o diabo ali, o diabo mostrando que ele tem poder sobre os reinos da terra. E vemos no livro de Ezequiel, capítulo 28, no livro de Isaías, capítulo 14, livro de Efésios, capítulo 6, nós vemos o poder do diabo aí e sabemos que essa é uma guerra espiritual muito poderosa. Enquanto você está dormindo, o diabo está trabalhando porque ele não dorme. E como Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. E uma das formas que ele vai conseguir isso é através dos pensamentos que ele vai colocar na sua cabeça, da cultura que ele vai colocar na sua cabeça, tanto que nós vemos no mundo inteiro que eles tomaram os colégios, tomaram as universidades, tomaram para eles, né? E cada dia mais vão mudando a cultura do ser humano, através das mídias, dos filmes, das novelas, das revistas, dos livros. O que acontece? Você não percebe que eles estão mudando a sua cabeça, estão mudando o seu pensamento. Você fica se achando muito esperto, muito sabido, mas quanto mais sabido você achar que você é, pior para você. Porque a sabedoria do homem não vale nada perante a realidade, perante a verdade. Se os poderosos mesmos, se os jovens de hoje que se acham nerds aí, sabidos, soubessem alguma coisa mesmo, o mundo não estava do jeito que está. O mundo estava realmente maravilhoso, porque a terra é maravilhosa. O que tem de errado aqui? Não tem nada de errado. É só o pensamento ridículo do ser humano que tira a beleza de tudo, né? Então, Deus, como já sabia que o homem, com seu pensamento maligno, ele ia tentar dominar o outro e aí ia usar qualquer arma possível para poder subestimar o outro, para poder escravizar o outro. Uma das armas que o homem mau usa e que os demônios usam é a própria igreja. Eles entram nas igrejas, eles tomam as igrejas, eles abrem igrejas, né? Usam a Bíblia. Muitos nem usam Bíblia, usam outros livros, né? Tem milhares e milhões de denominações aí, de doutrinas completamente uma diferente da outra. Completamente. Nós vivemos aqui no mundo ocidental, temos uma visão pequena. Estamos olhando só como se estivesse olhando aqui com uma luneta, com um foco pequeno, mas se você olhar no mundo inteiro as religiões, você vai ver que tem religião aí que nem aceita que Jesus veio, não é? Deus sabia de tudo isso, irmãos. E o que Deus faz? Deus faz duas coisas para nos ajudar. Duas coisas importantíssimas. Deus dá a palavra escrita.
Por que a palavra tem que ser escrita? Porque se fosse só a palavra falada, passada de tradição, né? Eu recebia do meu avô a palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos, os juízes de Deus, eu passaria para o meu filho passaria para o meu neto. Seria assim, né? Já foi assim. Não tinha a palavra escrita. Só que nesse meio aí, se tiver uma pessoa má, uma pessoa que realmente não tem compromisso com Deus, assim como Adão e Eva não tiveram compromisso com Deus, assim como 30% dos anjos que foram expulsos do céu não tinham compromisso com Deus, essa palavra ia ser modificada. Essa palavra ia ser pervertida. Eles iam mudar o rumo dela. Então, o que Deus faz? Deus escreve a Bíblia. Deus usa pessoas. Usa 40 autores diferentes para escrever a Bíblia. Demoram mais ou menos aí 1.400 anos escrevendo a Bíblia. Usam pessoas para traduzir a Bíblia em outras línguas. Usam pessoas para juntar a Bíblia e fazer um livro só, os 66 livros que Deus escolhe, para poder você hoje ter uma Bíblia escrita por Deus na sua língua e que vai dizer para você quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para você e o que você precisa de fazer. As pessoas não dão valor a isso. Acham que isso é um mero livro religioso, só porque o homem tomou esse livro para ele, só porque a religião tomou para ele. Daí as pessoas entram em uma igreja, ficam fanáticas, né? Ficam brigando por religião, andam muitas vezes 100 anos com a Bíblia na mão e não leem a Bíblia. O importante para elas é a religião. É o religioso, é ser dependente de alguém, porque o homem gosta de ser submisso também. O homem gosta de ser submisso. Quando Deus te deu uma Bíblia, Deus estava querendo dizer para você, meu filho, você é livre, está aqui, ó. Você vai andar conforme os meus mandamentos, conforme a minha palavra. Você vai seguir a mim, não é para você seguir ao homem, não é para você seguir nenhuma religião, nenhuma igreja. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Lá no livro de Ezequiel, o que Deus fala? As minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o nosso pastor. Não é para você seguir ninguém, você é chamado para seguir a Jesus. Não há outro Salvador a não ser Jesus. Tem igreja que tem a coragem. Até porque gente tola e gente sem compromisso com Deus, eles são corajosos, são persistentes, são resilientes, são dedicados. Por isso que Jesus fala, né, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles fazem sacrifício, eles fazem procissões, eles sobem a escadaria de joelho, eles fazem qualquer coisa, dão dinheiro, né? Fazem a tal da caridade. Mas ninguém será salvo pela obra, nós seremos salvos pela graça. Ninguém será salvo pela lei. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Aí Deus, Ele te dá a Bíblia para quê? Para você saber o caminho certo ao qual você deve andar. Mas ainda assim, com todo esse poder da máquina criada pelo homem sobre você, o pior inimigo seu, o que mais te afasta de Deus, é você mesmo. É você mesmo. Que apesar de Deus olhar para você, te chamar, apesar de Deus te dar uma Bíblia, apesar de Deus te levar na igreja,
você endurece o seu coração. Como Deus fala, e cita o livro de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo tem um coração duro, eles não querem se converter para que eu os cure. As pessoas não entendem a necessidade. E aí Deus cria a igreja. Deus cria ali com Salomão. Deus já tinha criado com Moisés lá a primeira igreja, chamada de templo. Criou os ritos, criou todas as formalidades ali, de acordo com o que o homem queria também. Não é? Aí depois Salomão faz uma igreja, e Deus, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, Deus, versículo 11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o teu trono. Então, irmãos, olha, veja bem, muita gente hoje, pelo fato de ter tudo já revelado na internet, é fácil de você saber a mentirada que os pastores, que os sacerdotes, os padres falam, né? As igrejas estão fazendo aí. Hoje está tudo descoberto, né? Um pastor faz uma coisa errada lá, todo mundo fica sabendo. Aí a pessoa fica com ódio da igreja. Porque ele deu dinheiro para a igreja e agora ele toma raiva porque o pastor descobre que o pastor não valia nada. Entendeu? E assim muitas pessoas têm certeza que não precisa mais de ir na igreja. Não precisa mais de ir na igreja, não precisa de ler a Bíblia. Não, porque eu estou fazendo tudo certinho, estou melhorando, entendeu? Não estou virando santo, porque parece que eles estão virando tudo santo, né? E eles começam a se achar que é santo, porque viu um sacerdote no altar ou na frente de uma igreja, falando em nome do Senhor, sem compromisso nenhum com Deus, que a maioria dessas pessoas nem acredita em Deus, são pessoas usadas por demônios que estão ali apenas pelo dinheiro e pelo poder, né? Mas o tolo, com a Bíblia na mão, sabendo que Deus existe, vendo a ação de Deus sobre a vida dele, ele acha que não precisa da igreja e acha que não precisa da Bíblia. E o que acontece, irmãos, é que as coisas de Deus, elas não são brincadeira, e as pessoas, as religiões aí, Jesus já tinha falado, né? Dos proselitistas, que eles falam em nome de Deus e passam aí pregando e fazendo sinais e prodígios e maravilhas e falsos milagres, usando o nome de Deus. Muitos milagres até Deus faz por causa do fiel,
Mas essas pessoas, o objetivo delas é só financeiro, é só poder, e eles estão ali para afastar você de Deus. Por isso que Jesus falou, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Eles estão ali para tirar a sua salvação. E olha o que está acontecendo. Jesus falou que no final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar. Jesus falou que no final dos tempos tudo ia ser revelado. Nós estamos no final dos tempos, irmãos. Isso não quer dizer que vai ser amanhã. Pode demorar 50 anos, pode demorar 100 anos, pode demorar 1 ano. Mas nós está se cumprindo as profecias bíblicas. E uma das profecias que está se cumprindo também, que está escrito aqui no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, diz a palavra do Senhor assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quais são as palavras do Senhor? A Bíblia. A Bíblia. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Não a acharão. A Bíblia vai sumir do dia para a noite, irmão. Já tem igreja aí querendo reescrever a Bíblia, dizendo que essa Bíblia aqui, ela é racista, ela é homofóbica, ela é isso, ela é aquilo. Tem igreja poderosa aí, já estão preparando tudo para escrever uma nova Bíblia. Já tem editoras aí com pastores, falsos pastores, né, demônios travestidos de pastores, que estão editando, como a NVI e várias outras Bíblias aí, Bíblias da SBB aí, vai por aí afora, né, Bíblias inclusive falsificadas, tem King James falsificada, tem SBB falsificada, assim como se falsificam a roupa, eles falsificam Bíblia para vender. E o fiel, ao invés de tomar uma atitude, de tomar coragem, entender que a salvação é individual, essa história que a igreja fica pregando aí, porque Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar só a sua, só a dele, só do pastorzão, só do Papa, ele não vai, entendeu? É só, se você não tiver naquela igreja, se você não tiver dando dinheiro para ele, se você não tiver a carteirinha daquela igreja, você não vai ser salvo. E vai vir um ônibus, vai vir um monte de ônibus, vai levar você para o céu, entendeu? Tem gente que acredita nisso. A salvação é individual e depende do seu esforço, da sua vontade, da sua luta. Não adianta você basear sua fé em nenhum homem, nem achar que algum pastor ou algum homem aqui vai poder te salvar, ou algum santo, que nem existe, né? Nem existe santo. Jesus deixa claro na Bíblia aqui, que não há um justo sequer, está escrito na Bíblia. Quando chegam para Jesus, fala, bom mestre, ele fala, por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. Onde já se viu um homem ser santo? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas tem gente que acredita em tudo. Quando é para acreditar em mentira, em conversa fiada de homem, em manifestação e misticismo, essas coisas, tem gente que sacrifica o filho. Tem gente que dá até a sua própria vida em sacrifício, achando que é importante. Vão me matar, eu vou ser salvo. Então, infelizmente, o ser humano, ele gosta de acreditar na mentira. Mas a Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. A verdade, João 17:17, é a Bíblia. E aqui, para você entender o quanto é importante a igreja, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então,
quando você vem à igreja, o que acontece? Por pior que seja a igreja, você já vai vir com uma Bíblia na mão. Então você já está com a palavra de Deus na mão. Segundo, mesmo alguém pregando um monte de mentira lá, algum versículo você vai ouvir. Terceiro, você vai conhecer alguém na igreja, alguém que está fazendo o mesmo que você, buscando a Deus. Porque se você não vai na igreja, aonde você vai ouvir falar de Deus? E você acha que você não precisa? Estamos lendo aqui, irmãos, o livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você vai ver uma referência aqui em Levíticos 26, 13, Salmos 81, 10, Oséias capítulo 13, versículo 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ô, irmãos, precisa de alguém explicar isso para a pessoa? A pessoa está com a mesma Bíblia que eu tenho aqui, é a mesma que todo aquele que se diz cristão tem. Em todas as igrejas evangélicas do mundo, a igreja luterana, igreja católica, todos eles têm a mesma Bíblia que eu tenho, os versículos falam a mesma coisa. E por que isso aqui está explicando claramente? Não farás para ti imagem de escultura, e pronto. E aí Deus ainda vai explicando aqui, ó: Não te encurvará a elas, nem a elas servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Deus está dizendo que quando você faz essas imagens, você está dizendo para Deus que você odeia Ele, você não ama Ele, você não ama o projeto dEle. É isso que Ele está dizendo. E aqui você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, Josué, capítulo 24, versículo 19, Êxodo, capítulo 34, versículos 7 e 14, 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Então aqui, olha só, nós falamos de uma referência aqui em Deuteronômio 4, 24. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste figura alguma. Por que Deus não mostrou a imagem dele? Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, o escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse os estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Agora Deus fala assim, ó: guardai, pois, com diligência vossas almas. Ou seja, você tem que ter responsabilidade pela sua vida, pela aliança que Deus fez com você. Pois nenhuma figura viste nos dias em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, qualquer.
semelhante de homem ou de mulher. Então Deus já está deixando claro, você não pode fazer imagem de José, de João, de Maria, de Bastião, de ninguém, para que não vos corrompais, senão você está se corrompendo. Não façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que age na terra, figura de alguma ave alada que voa nos céus. Inclusive você pode ver lá em Romanos 1:23, tem crente que tem pombinha representando o Espírito de Deus. Aqui está dizendo figura de uma ave, nada pode representar a Deus, nenhuma figura pode representar a Deus. A cruz não pode representar a Deus, porque a Bíblia fala maldito aquele que é pendurado no madeiro, a cruz é símbolo de maldição. E aqui no versículo 18, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Tem crente que usa o peixinho como símbolo, que eu sou crente, então tem um peixinho. Mas Deus está falando aqui que você não pode associar nenhuma figura. E Ele dá os exemplos de quais são. Mas tem o religioso que para ele, isso aqui você pode pregar para ele, a primeira coisa que ele faz é correr lá no padre ou no pastor e perguntar, falou, olha, tem um pastor falou comigo, que ele leu ali na Bíblia, que eu não posso relacionar nenhuma imagem material com o reino de Deus, ou com Jesus, ou com a minha fé em Deus. E ele espera que aquele falso profeta, que aquele falso pastor mentiroso, fala para ele, não, o pastor lá está certo, eu que estou errado. Ele não vai falar. Ele não vai falar, né, meu irmão? O que você está querendo? Não é muita tolice, não? A mesma Bíblia que o pastor lá tem, que eu tenho, é a mesma que você tem. Né? Inclusive, a estrela. Tem crente que usa a estrela de Davi. Quem falou que Davi fez estrela, ou que Davi tinha um símbolo que era uma estrela? Quem disse isso? E ainda que Davi tivesse, ele estaria errado, porque a Bíblia condena, diz que essa estrela representa o Deus Refã, que é um Deus que, na verdade, é um demônio. A Bíblia condena, né? Fala claramente sobre isso, mas, infelizmente, para essas pessoas nada disso importa, né? Por isso que Jesus fala, quem creu na nossa pregação, né? Estamos no versículo 6, né? E aqui no versículo 5 também, você vai ver uma referência em Jeremias capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 32, versículo 18. E é muito importante isso aqui, irmãos, que fala que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam a ele. Maldição hereditária. Que muita gente, aceitei Jesus, está tudo certo. Está tudo certo, mas ele não consegue mudar nunca, porque ele veio debaixo de maldição, entendeu? Então ele tem que entender que por isso que a Bíblia tem genealogia, que a luta dele é grande. Para quê? Porque eu herdei a cor dos olhos da minha família. Não sei nem de qual da minha genealogia lá, mas também herdei meu gênio. Muitas vezes a minha maneira de agir, de reagir, de pensar, de falar, né? E isso veio sem eu pedir, sem eu querer. E às vezes o tolo fica achando bonito. Não, porque eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim. Deus não chama ninguém para ficar carregando tolice, não. O cidadão herda uma coisa ruim, Deus manda ele jogar fora. Jesus fala, quem está sujo, que se suje mais ainda, quem está limpo, que se limpa mais ainda. Ser perfeito como eu sou perfeito, ser santo como eu sou santo. Nossa caminhada é de aperfeiçoamento, é de melhora. Vamos morrer santo?
Não sei, é uma luta. Temos que lutar até o final da nossa vida para tentar trazer a palavra de Deus para a nossa realidade, para a nossa vida. Versículo 6: E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Olha a importância que Deus dá para a Bíblia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando que nós tomamos o nome de Deus em vão, irmãos? Quando nós fazemos piadinha com o nome de Jesus. Tem gente que tem coragem de botar o nome do filho dele de Jesus. Querer comparar um Zé Mané com Jesus. Que é o nome sobre todo nome. Achando que as coisas de Deus são brincadeira, irmãos. Por isso que muitos estão aí pagando o preço caro. Né? Cuidado com a aparência do mal. Cuidado com a aparência do diabo. O diabo mostra para você uma coisa linda, hein? O diabo não vai mostrar o bastidor para você, não. Tá? O ladrão não vai te ligar dizendo: eu vou na sua casa hoje para te roubar. Ou ele vai te conhecer para armar uma armadilha para você, vai dizer: olha, eu sou ladrão, eu estou aqui planejando acabar com você. Acorda, né? Acorda. Por isso que Deus diz que temos que ter olhos de águia. Nós temos que enxergar longe. Somos chamados para sermos seres evoluídos, seres em busca de cada dia ser melhor do que somos hoje. Lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu não vou entrar na polêmica dessa questão do sábado aqui, que é uma coisa tão simples, é só você ler a Bíblia que você vai entender sobre essa lei. A Bíblia deixa claro que ninguém será salvo pela lei, porque o homem na carne não consegue cumprir toda a lei. Só teve um que pisou nessa terra em carne e sangue, que era o próprio Deus, que cumpriu toda a lei, que conseguiu viver sem pecado. Então, essas doutrinas de homem aqui, a gente não precisa nem discutir, é só você ler a Bíblia que você vai saber o que é certo e o que é errado. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. Irmãos, aqui no versículo 12, você vai ver uma referência em Mateus, capítulo 1, capítulo 15, versículo 4, Marcos, capítulo 7, versículo 10, Lucas, capítulo 18, versículo 20, e Efésios, capítulo 6, versículo 2. Olha só, irmãos, nós estamos aqui no Velho Testamento, início do Velho Testamento. Muitas pessoas não entendem que a Bíblia é texto e contexto, a Bíblia é matematicamente perfeita, o Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho Testamento, e aquilo que Deus quis dar ênfase, Deus deu, o que Deus não quis dar ênfase, Deus não deu. Por isso que diz Deuteronômio capítulo 4 e livro de Apocalipse: nada acrescentareis à minha palavra, nada tirareis dela. E por que eu estou citando essas referências? Você vê aqui que no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de Efésios, vai dizer claramente: honra a teu pai e a tua mãe.
E Deus não pergunta como que é o teu pai e a tua mãe. Ele não pergunta. Ele pergunta aqui, se o teu pai for meio assim, se ele for meio enjoado, se você não gostar muito dele, se ele não te criou bem, entendeu? Você não vai honrar ele, não. Deus não perguntou isso não, meu irmão. Isso é um mandamento, inclusive com promessa, para que se prolongue os teus dias na terra. E é sério, é tão sério que nós estamos aqui, olha, vendo Jesus falando em Marcos, em Mateus e em Lucas, a mesma coisa. Porque o pai e a mãe é a base da família. Muito bem. Versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Você vê aqui o nível de ignorância da pessoa, né? Querendo um intermediário entre Deus e eles. Tem muita gente até hoje. Jesus, quando morre, o véu do templo é rasgado. O véu aonde tinha o Santíssimo, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. O povo não podia entrar, porque lá estava a presença de Deus. Aí Jesus rasga o véu do templo. Aí você pode entrar na presença de Deus, a hora que você quiser, aonde você quiser, né? Tem gente até que é místico, né? Não, eu vou no monte só depois da meia-noite, porque depois da meia-noite Deus age. A Bíblia diz que Deus é Deus do alto, é Deus do vale. Aonde você estiver, Deus estará. Deus é Deus do dia, é Deus da noite. Versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Livro de Provérbios, você vai ver uma referência em Provérbios 16:6, 1 Samuel capítulo 12, versículo 20, Gênesis capítulo 22, versículo 1, Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, Provérbios capítulo 3, versículo 7, Isaías capítulo 8, versículo 13. E olha que importância aqui que Deus fala aqui, olha, que ele veio para provar, né? E para que o seu temor esteja diante deles. Porque tem gente que perde o temor, entendeu? E quando você perde o temor, você não vai chegar a lugar nenhum. Você se torna um tolo, um sem noção, sem direção. O universo é feito de lei. O universo. Tudo obedece uma lei. Tudo. O tolo, ele perde o temor, ele faz a lei dele. Ele é contra a lei. Ele é contra toda a lei. Porque o que existe é a lei dele. Muito bem, irmãos. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Aí tem muita gente que fala: não, mas a gente faz a imagem aqui, não é Deus. Como que não é Deus se a imagem tem o poder de Deus? Você pede a imagem para te curar. Você fala com a imagem de prata, de ouro, de barro, para ela te curar. Tem gente que bota uma cruz no pescoço e acha que a cruz vai defender ele de alguma coisa. Se a cruz defendesse alguma coisa, a cruz não tinha sido um instrumento para matar Jesus. Ou de muitas pessoas que matou. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, e sobre ele
levantares, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Olha que coisa importante, irmãos. Deus fala assim, olha, onde eu escolher para você, você faz um altar para ali, né? Vim congregar, vim falar comigo, que eu vou te abençoar. Mas não se preocupe em fazer de pedra lavada, de ouro, né? Tem gente que passa a vida pedindo dinheiro para o coitadinho que vai na igreja dele, porque a igreja dele o piso tem que ser de porcelanato, o altar tem que ser de cristal, entendeu? Deus falou assim, olha, meu amigo, pega as pedras ali, junta, entendeu? E Deus preocupado com o que também? Com a santidade daquele que sobe no altar, com a roupa que a pessoa vai usar no altar, entendeu? Para não escandalizar a obra, não é? A pessoa quer subir no altar, ela quer, aqui ó, também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, irmãos, o altar do Senhor é santo,